Olá, pessoal, boa tarde. Hoje iniciamos nossa série de lives no Instagram da Casa Cor Paraná. E o nosso primeiro convidado, como não poderia deixar de ser, é o Pedro Ariel Santana, que ele é diretor de relacionamento e conteúdo da Casa Cor Nacional. Ele vai comentar um pouquinho conosco sobre o tema da Casa Cor, o significado do tema, a nossa live, a nossa entrevista. Vamos aguardar. Olá, Pedro, boa tarde. Oi, Melis, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? E você? Confinado? Confinado, claro. Em primeiro lugar, quero que você seja muito bem-vindo e quero te agradecer por você ter aceitado tão prontamente o nosso convite para tirar uma dúvida que hoje é a dúvida de grande parte do público da Casa Cor, né? Vamos tentar. Vamos ver quais são as dúvidas. Acho que a gente está no momento das incertezas, né? Então, tirar Sem dúvida. dúvidas e ter algum tipo de certeza nesse momento é muito complicado. Mas estamos aqui para ajudar Para a passar as informações que nós refletir. tivermos, né? Exatamente. E refletirmos Pedro, também sobre o momento, né? esse momento, eu queria começar te perguntando assim, o tema da Casa Cor esse ano é a casa original, e que realmente nesse momento não haveria tema mais oportuno, embora o tema tivesse sido escolhido por conta, né, da tendência natural das coisas. Mas nesse momento ele se torna particularmente oportuno. Como que você vê isso? Pois é, quando a gente estuda, as tendências, é uma grande pesquisa de tendências que eu faço há muitos anos, todo ano eu faço, desde a época que eu era editor de Casa Cláudia, a gente fazia matérias em cima disso. Há 5 anos eu estou na Casa Cor e a gente continua fazendo, porque isso, primeiro, eu adoro esse tema, é, e eu acho que é sempre útil. No caso de Casa Cor, geralmente ela dá origem ao tema do ano e a gente tenta influenciar ou estimular os arquitetos de Casa Cor a pensar junto com a gente o tema. O tema tem a ver, como eu disse, com as tendências que a gente está vendo no horizonte, né? Aliás, essa palavra eu adoro, porque tendência é isso, na verdade, é uma análise do que está acontecendo no mundo, das grandes mudanças de comportamento, do desenvolvimento tecnológico que estão acontecendo e para onde ela está nos levando, né? E os grandes caçadores de tendência, com Hunter, os trend forecaster, né, que é também um pesquisador de tendência, eles têm essa leitura do que está acontecendo, do que está para acontecer, na verdade, né? A gente está sempre se adiantando. E o ano passado, quando eu estava fazendo essa pesquisa, que eu faço isso desde durante o Salão de Móvel, de Design de Milão, até a Feira Maison Objeto de setembro, ou seja, de abril a setembro, eu estou muito antenado, buscando o que está acontecendo. A gente já lia sinais de um estresse muito grande, né? Aliás, não precisava ler esses sinais, a gente sentia isso dentro de casa, nas redes sociais, um mundo é, muito belicoso, né? Dividido em opostos e extremos, né? O caminho do meio deixou de existir, então isso era um dos Elas sinais, mas ficaram muito outros extremadas, sem dúvida. muito extremados, muito na política, em tudo, na economia. É, e, por outro lado, acho que as duas grandes pautas do ano passado, 2019, e dos últimos anos, uma delas é a tecnologia, né? O excesso de tecnologia, os ganhos da tecnologia e as perdas que a tecnologia nos dá, né? Ano passado, por exemplo, a gente falou muito do techlash, é um termo que foi muito comentado, que é justamente a insegurança que a tecnologia nos proporciona, que ficou muito evidente.
Essa insegurança era insegurança de informações. Os nossos dados, de uma hora para outra, estava disponível no Google, para o Facebook, para toda. Nós viramos joguete dos algoritmos, né? Isso influenciou tudo, inclusive as eleições, né? E os nossos dados que eram violados, a gente sentia isso. Eu fui sequestraram o meu WhatsApp, eu fiquei uma semana sem Ah, você WhatsApp. passou por isso. Passei, e foi uma. Isso aconteceu em janeiro e fevereiro. Acho que pegou bem nessa área dos arquitetos, de arquitetura. Vira e mexe, um amigo meu mandava uma mensagem: não sou eu que estou mandando. Enfim, esse clima de insegurança da tecnologia, essa sensação de que viramos dados do algoritmos e manipulados por ele. É, por outro lado, a gente tinha a necessidade de domínio dessa tecnologia, né? De ter o último smartphone, enfim. Isso, no É uma fundo, relação muito causa. ambígua, né? É uma É relação muito ambígua. ambígua, exatamente. Desperta, obviamente, desejo, interesse, porque a tecnologia é fascinante. Olha nós agora, estamos numa live, você em Curitiba, eu em São Paulo, e gente do Brasil inteiro, talvez do mundo, está nos Acompanhando. assistindo. Então, isso é fascinante, né? Mas tem sempre o outro lado, né? Enfim, a outra grande pauta dos últimos tempos era a questão questão climática, o aquecimento global, né? A Greta Thunberg foi a grande nome de 2019, né? Uma garota de 16 anos que botou o dedo na cara dos poderosos do mundo E e deu o seu recado muito exigindo bem dado. o que é que vocês estão fazendo? Aí, por outro lado, a gente estava sentindo. A gente esquece um pouco rapidamente uma tragédia depois que vem uma outra, né? Hoje a gente só pensa no E coronavírus, tem no vindo Covid. tantas, né, de uma forma tão frequente que Mas parece que a gente acaba banalizando, né, o significado de algumas coisas que aí, acontecem. exatamente, aí a gente lembrando rapidamente o que aconteceu em janeiro deste ano no Brasil, em Minas Gerais, quantas pessoas morreram com as enchentes que aconteceram em Belo Horizonte, todas aquelas outras cidades ali por perto, São Paulo também, muita gente morreu, o Sudeste, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo foi muito castigado e um número muito grande de gente que morreu. Enfim, a gente viveu essas angústias da tecnologia, dos excessos, das inseguranças e a angústia dessa revolta da natureza que incêndios, aquele incêndio que aconteceu na Austrália, né? Lembra disso? Enfim. Então, desde o ano passado, a gente via falando um pouco disso. A gente vive num momento, a sociedade está doente, o planeta está doente, a gente vive angustiado, e a gente busca cura, né? Então, A ansiedade do momento. É. a casa original que tem um subtítulo que era, na verdade, da minha palestra, na minha pesquisa dentro, que era Em Busca da Simplicidade Perdida, é justamente essa Em Busca da Cura, né? A gente percebeu ali algumas exposições que aconteceram, um livro que foi lançado pela Lia Del Corte, que chamava A Terra Clama, A Terra Chama, onde a Lia Del Corte é uma grande pesquisadora de tendências, que tanto para o universo da moda, quanto para o design, para o mobiliário, enfim, uma pessoa extremamente intuitiva, mas que eu sigo com muita paixão. E ela já falava, apontava ali arquitetos, designers de interiores, designers de produtos, estilistas que trabalhavam com a matéria-prima mais bruta, que buscava na ancestralidade, na cultura, na baixa tecnologia, né? O low-tech, técnicas muito simples, a solução. Né? E fazendo um tipo de arquitetura, de design, de moda,
muito autêntico, muito original, e aquilo ela atuava nos dois campos. Ela tanto era uma cura para o excesso de tecnologia, já que a gente estava partindo para o outro lado, né, a baixa tecnologia, e como atendia a questão da ambiental, porque ela são técnicas de baixo impacto ambiental, né? Então, daí surge a ideia da casa original, que tem a ver com a originalidade, mas tem muito mais a ver com a origem, né? Com a nossa ancestralidade, com a nossa cultura, a cultura Verdade. de cada povo, cada comunidade, cada país, cada região. Você vê assim, a tua percepção, a tendência veio até que a gente chegou ao tema atual da Casa Cor, que é a casa original. Pedro, a partir daqui, você vê que essa aproximação das pessoas com a sua própria casa, ela vai se intensificar cada vez mais? Como que você observa esse movimento? Pois é, eu acho que a natureza, mais uma vez, é porque eu acredito que esse vírus que surgiu, essa pandemia louca, é uma reação da natureza. Ela, ela nos empurrou para dentro de casa. Ela nos forçou a visitar a casa. É, eu tenho visto, claro, a gente está dentro de casa e está o tempo todo ligado na internet, nas redes sociais. Tem um quadrinho muito bonitinho que eu vi ontem, que é muito simples, mas ele fala assim, cor-de-rosa, né? Aquela letrinha bonitinha. E o pai colocou todos os homens, toda a humanidade no cantinho do pensamento. Né? Faz a referência à educação da criança, vai para o cantinho do pensamento, reflete as bobagens que você fez e por que você está aqui. E é E aí isso. depois você volta. Eu acho que nós estamos dentro de casa, forçados, obrigados a refletir, porque isso aconteceu, né? E por outro lado, a gente vê sinais de recuperação da natureza, justamente porque o homem saiu da ação, né? E uma recuperação muito significativa, né? Muito. O que Realmente aconteceu, é assustador. a atmosfera, o ar da China, que era um dos países, uma das cidades, Wuhan, das mais poluídas do mundo, de repente ficou claro, né? Aí de repente começa a aparecer golfinhos em Veneza, né? Isso é muito significativo. Então, eu acho que isso esse momento da gente voltar para casa é o momento de ressignificar a casa e ressignificar a própria vida. Essa palavra está sendo muito usada, né? Daqui a pouco vai ficar chata também, batida, mas ela é muito interessante. É muito pertinente nesse Ressignificar momento. é É a dar melhor um, definição. exatamente, dar um novo significado para coisas que a gente estava passando batido, né? A própria casa. De repente a gente é obrigado a fazer a própria comida. Eu estou cozinhando há 3 semanas, todos os dias. E confesso, estou descobrindo assim, um prazer, um talento. Com certeza, a quantidade de pratos que eu sei fazer hoje é muito maior do que há 3 semanas atrás, porque eu me forcei a isso. Né? Ampliei o meu portfólio. Exatamente. E aí é o tipo de coisa que a gente vai levar para depois desse momento, né? Sem Com dúvida. certeza a gente vai levar. Eu acho que o que eu As descobri na próprias lives, né, cozinha Pedro? é a As próprias live. lives. Exatamente. São coisas que a gente vai levar, né? Vai ficar. Mas eu estou falando de Sim. coisas mais simples, mais singelas. O convívio familiar forçado, né? Todo mundo falava, as famílias não conseguem se encontrar mais, porque cada um está correndo para um lado, o filho tem 1000 atividades, a mãe tem trabalho o dia inteiro, o pai trabalhando. Hoje, a gente está
sendo forçado neste caminho de convívio familiar. No início é um baque, né? Um choque, mas três O que eu semanas... tenho escutado de muitas pessoas nesses dias é o seguinte: hoje todo mundo existem muitos, especialmente na nossa área aqui, né, dos profissionais de arquitetura e decoração, que já atuavam em home office. E pessoas que estão precisando aprender como se relacionar com ele. Mas, inclusive, os que já trabalhavam nesse sistema dizem: mas uma coisa é você trabalhar em home office, a outra coisa é você trabalhar em home office com a toda a tua família. rotina familiar afetada. Então, Aham. realmente, é um desafio forçado, mas que eu vejo de uma forma que pode trazer muitos benefícios para todos nós, né? Pois é, eu acredito, sim, eu estou vendo. Eu acho que a gente tem que ter um olhar otimista e olhar para o detalhe, para a coisa mais simples. Eu já vinha falando, eu fiz várias palestras sobre a casa original, mostrando arquiteturas muito, muito, muito simples e bela, né? Tentando fazer as pessoas enxergarem a beleza da simplicidade, da imperfeição, né? Da passagem do tempo nos objetos, na própria casa. E, de repente, a gente tem tempo para isso agora, né? E a gente descobrir essas coisas simples, como cozinhar, por exemplo, é, é muito bacana. Então, a casa original e essa busca da simplicidade tem tudo a ver. Eu acho que eu não esperava, acho que nenhum dos grandes pesquisadores de tendência com quem eu conversei, a própria Lia Del Corte, ninguém esperava que a gente fosse forçado, obrigado a fazer isso. A gente achava que era um caminho um pouco mais suave, né? Mas não Não é tão abrupto. suave, não tá sendo suave, mas está sendo o que é, e a gente tem que aprender o que é. Aliás, Nós estamos precisando nos adaptar, não o mundo se adaptar a nós, mas nós nos adaptar, né? Nós precisamos nos adaptar ao mundo, né? Ao que pois está é, acontecendo. e de repente é óbvio que tem toda esse medo, esse pânico lá fora, os hospitais abarrotados, muita gente morrendo. É muito triste isso, obviamente, mas temos que enxergar um lado positivo dessa história toda. Eu acho que a casa que a gente agora é obrigado a conviver vai nos ensinar isto. Acho que o nosso olhar para a nossa rotina, para a nossa casa, para as coisas mais simples, para a família, é o lado positivo disto. Pedro, tem Eu, uma pergunta aqui, ó. Você acha que a gente está evoluindo para uma sociedade que menos é mais? eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que a gente vivia num mundo de excessos, né? De vários, todo tipo de excesso. Excesso de tecnologia, excesso de luxos, de grifes que a gente desejava o tempo todo. É, e, de repente, esse momento nos força a enxergar coisas menos, né? Mais simples. Tem um texto, eu agora esqueço o nome do autor, que está circulando aí pela internet. É um escritor de Milão, e ele faz uma análise do que ele está vendo pela janela dele, né? E ele fala: eu estou em Milão, olhando pela minha janela. Essa cidade que era a meca do design, da moda, que criamos as grifes mais desejadas do planeta. De repente, isso tudo acabou e eu enxergo da minha janela uma fila para comprar pão, porque todo o comércio ali estava fechado, só existia uma pequena padaria de um imigrante africano vendendo pão, e os milaneses tão chiques, tão sofisticados, eram um dos povos mais sofisticados, na fila, com uma máscara improvisada, né, transformando panos de prato, meias e máscara, porque não existe máscara para todo mundo, não existe máscara com grife,
é, quietinho, guardando a sua distância, esperando a sua hora de comprar um pão. Quer dizer, o que é isso, né? Não é menos é mais, não é a força, é uma lição forçada, mas estávamos ali naquele momento, e o que está acontecendo, acho que melhorou. Esse texto circulou, acho que semana passada, de lá para cá, as coisas acho que melhoraram em Milão, mas era a realidade de Milão, né? E pão é a necessidade Curioso, né? mais básica. E aí, para que você quer uma bolsa Prada para ir comprar um pão nessas A circunstâncias, padaria de né? máscara, né? É. A Exatamente. gente, o ressignificar, né, que é uma palavra que a gente tem usado tanto, mas que é a melhor definição. Nesse momento, realmente é É. primordial. E Pedro, Olha, você acredita que nesse momento os elementos naturais tendem a ganhar ainda mais espaço no cenário pós-Covid? eu acho que os elementos naturais, as técnicas menos poluentes, né? As técnicas construtivas. Eu cito uma série na minha palestra de construções e até de produtos de design, né? Como o trabalho da Inês Schertel, aí do Rio Grande do Sul, que usa uma técnica de filtragem da lã muito simples e muito antiga e zero poluente, né? Como e esse virou um objeto de desejo, está sendo tratado até como uma obra de arte, né? Não só no Brasil, como em Londres, em Nova York, em Lisboa, onde ela fez exposições. Então era assim, uma coisa muito simples, é, que ganha esse destaque, né? Então eram sinais de que esses produtos, esses materiais muito orgânicos, muito naturais, essas técnicas de baixo impacto, a low tech, como eu Eles falo. voltam a ser mais enaltecidos nesse momento, né? Exatamente, né? Então eu mostrei vários exemplos, né? O Domingos Totora, que também trabalhava a palha da bananeira, fazendo uma espécie de papel, uma técnica ali manual, e criando objetos, criando móveis, cadeiras, mesas, com esse tipo de produto também que ganhou muito destaque. E sim, é uma série de outros, né? Além de alguns arquitetos, né, que experimentavam a taipa de pilão, a própria pau a pique. Nós tivemos exemplo na própria Casa Cor de alguns arquitetos que ganharam muito destaque. Eu citaria dois: o Gustavo Neves, que fez uma casa na Casa Cor de São Paulo ano passado, onde era um grande exemplo de pesquisa de tecnologias ancestrais e pouco poluentes, né? Uma outra pessoa, uma arquiteta de Brasília, Ângela Castilho, fez um bar na Casa Cor Brasília, que tinha uma filosofia um pouco diferente. Ela ia pelo wabi-sabi, né? Que é uma filosofia japonesa, né? Que valoriza, que busca a beleza da imperfeição e a beleza da passagem do tempo, né? Então são dois exemplos de arquitetura que já buscavam esse conhecimento muito profundo, muito antigo, né? E, enfim, eu acho que quando a gente falava na casa original e na busca da simplicidade perdida, a gente estava resgatando esses exemplos como esses, né? O que eu citei agora, dois arquitetos, dois designers de produtos, todos brasileiros que já mostravam isso. Mas E isso Pedro, como que você vê assim essa agora o desafio que os arquitetos enfrentam hoje de aliar beleza e tecnologia em um projeto, né? Você conseguir realmente um ambiente que traga toda essa simplicidade, mas que também traga a tecnologia que hoje realmente é muito difícil que nós consigamos ver a nossa vida sem ela. não, eu acho que essa é a grande questão, né, do futuro também. É a gente usar E a achar esse equilíbrio. tecnologia É, com equilíbrio, né?
é a gente parar de ficar 8, 10 horas com o celular na mão, nas redes sociais, é, se informando, pegando tudo dali e deixando um pouco a vida à tua volta sem enxergar isso, né? Então, acho que a grande questão é isso, é levar uma vida mais equilibrada e usando todos os benefícios que a tecnologia nos trouxe, também de uma forma equilibrada. Mas o ser humano não é muito equilibrado, a gente tende sempre ao exagero e, e, e Existe muita quer disciplina. sei lá, tem uma ganância, uma ambição que, que muitas vezes ela descamba para um lado que é pouco interessante. Mas eu acho que é isso. Talvez, e aí talvez o grande aprendizado deste momento onde nós estamos, que a gente está passando hoje, seja justamente como lidar com essa questão da tecnologia e de uma vida mais simples e com muito mais equilíbrio para o futuro próximo. É que você consiga utilizar o que ela pode te trazer, mas de uma forma equilibrada e saudável, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu peguei aqui, eu estava pesquisando aqui também, uma frase da Lia Delcor, que eu cito bastante ela, porque ela escreveu uma matéria, foi uma entrevista que ela deu para uma revista estrangeira e que foi traduzida, onde ela fala desse momento atual, né? E ela fala o seguinte, que o coronavírus nos deu uma página em branco para a gente escrever o nosso futuro, mas e nos deu tempo, inclusive, dessa reflexão para escrever o que a gente quer de fato futuro. E ela fez. Acho que a gente não quer voltar ao que era antes. A gente fala, eu quero minha vida normal de volta. Só que ela diz, era normal, estava todo mundo se queixando, né, o tempo todo. Mas ela fala uma Qual coisa é a que é definição de normal nesse cenário, né? O que é o normal? exatamente. E ela diz o seguinte: os luxos do futuro serão muito mais efêmeros do que no passado. Incluirão tempo, silêncio, privacidade, autenticidade, além de sabores reais dos alimentos da época. Uma existência mais humilde está no horizonte, né? Horizonte é justamente isso que os caçadores de tendências fazem, né? É enxergar para além desse horizonte do que a gente para onde a gente está indo. Pedro, eu tenho uma pergunta aqui, ó, em relação às cores. Depois dessa pandemia, as cores tendem a ser mais claras, mais escuras, né? Na arquitetura e no design, como que você vê isso hoje? Olha, se a gente está falando de uma busca de uma arquitetura ancestral, técnicas vernaculares de construção, é, objetos imóveis criados com elementos naturais, eu enxergo as cores, essa camada dos tons terrosos, né? Aquela que vai do bege, da areia, até um marrom mais escuro, passando aí pelos verdes, mas sempre essa camada de tons terrosos, né? Que Inclusive, acaba quando eu... fazendo uma alusão até ao estilo de viver, né? Realmente, esse estilo mais voltado para casa é o Hugger que fala, né? Esse estilo de vida Exatamente. mais aconchegante, onde a gente busca cada vez mais o aconchego e o conforto dentro da nossa própria casa. É, eu acho que sim. Essa coisa de são os elementos da natureza, uma vida mais natural. Acho que é isso. Essa questão da como será as cores, isso acho que é um detalhe menos interessante, mas eu falo desses tons naturais, naturalmente quando eu estou falando de natureza presente, produtos, técnicas ancestrais. Então, naturalmente, me vem
essa questão dos tons terrosos, né? Mas isso é menos interessante do que o que está por trás disso, né? O que está por trás é justamente um estilo de vida mais simples ou uma necessidade de uma vida mais simples, de uma arquitetura também mais simples e até enxergar a beleza nessa simplicidade. Eu acho que isso que é interessante, né? Uma das coisas que eu reparei na minha pesquisa ano passado, eu faço uma alusão à arquitetura de duas regiões específicas. Uma é Punta del Este. Punta del Este, que é aquele um grande balneário, um dos grandes destinos turísticos de praia do mundo, né? Ela tem uma arquitetura muito próspera, que é muito ligada à pedra, à construção em barro, aquela arquitetura que ela meio se mimetiza com a natureza, com a natureza meio agreste ali daquelas praias do Uruguai, enfim. E a gente enxergar essa beleza ali, né? E por outro lado tinha um pouco de pele, uma coisa muito simples, pedra, madeira e essas estruturas de terra, né? Paredes, enfim. A outra arquitetura era a arquitetura de Portugal, né? Então, a gente fez uma pesquisa e descobrimos vários hotéis em Portugal, assim como em Punta del Este, que era extremamente simples, né? Tinha um hotel que chama Casas de Areia, que até o piso do living do hotel era de areia, né? Por outro lado, era lindo, uma cobertura de palha, uma amarração ali bem simples. E Ele é aí, mais indo simples, mais mais natural, né? fundo, a Lindo, gente mas mais simples. muito simples. E aí descobrimos, a gente vai pesquisando e vai lendo, vai enxergando, e é uma tradição da arquitetura portuguesa ser simples, né? Os arquitetos portugueses, os mais premiados, o Álvaro Siza e outros, eles têm nessa simplicidade a sua marca registrada, né? E aí, indo mais fundo, eu cheguei a uma conclusão de que não é só arquitetura. O português é simples. Portugal é uma terra onde a simplicidade e as tradições e a ancestralidade é muito presente, né? E talvez seja isso que até o ano passado, durante os últimos 3, 4 anos, Lisboa foi considerado a cidade, o grande destino turístico do mundo, da Europa e tal. E eu acredito que é por conta dessa simplicidade, do estilo de vida deles, que nunca não mudou tanto quanto no resto do mundo, quanto no Brasil, enfim. Né? Eu percebo isso. Eu acho que eles cultuam isso. Tem uma loja em Portugal que, para mim, é muito interessante, chama a Vida Portuguesa. Essa loja só vende produtos de antigamente, né? Tipo, a sardinha em lata, mas aquela lata que eu lembro que a gente usava quando era criança, né? O Bem sabonete nostálgica. em barra, como era antes, com aquela mesma embalagem. As marcas, inclusive, de 40, 50 anos atrás, presente nessa loja. E é uma delícia de loja. Então, olha, alguém está falando aqui, essa loja é linda demais. Ela Ela é tem linda demais. várias. Elas, eu vi essa loja em Lisboa, no Porto, deve ter em outras cidades. Mas, assim, é um culto às suas tradições, à sua ancestralidade, à sua vida simples. E, de repente, isso a gente começou a enxergar uma beleza extrema nisso. Então, acho que é por aí. E Pedro, assim, a gente está falando aqui de simplicidade, né? Nós estamos falando de resgate, retorno às raízes, né? A volta ao original. Você vê dentro desse processo a valorização do regional? Sim, porque eu estou falando de cultura, né? Então, a cultura tem a ver com a sua região, né? Todas essas pesquisas que eu estou falando dessa arquitetura e tal,
tem a ver com a região, com, com a cultura local, né? Com a sim, tradição local. Né? A cultura é uma das grandes curas para a humanidade, entendeu? Porque, voltando àquela história, a tecnologia meio que planificou o mundo, né? Então, a mesma tecnologia que eu estou usando aqui, os japoneses estão usando lá, eles um pouco mais adiantados que a gente, mas planifica e ela acaba provocando um tipo de angústia porque você perde as suas raízes, né? Então, quando eu falei da cura, também e essas técnicas ancestrais têm a ver com essa cultura. É o resgate da cultura. Essa cultura nos trará, de certa forma, o chão, a âncora e a paz. Né? Então, a cura da o alma, né? artesanato, a cura da alma, o artesanato popular, a arte popular, a arte de uma região, isso eu acho que é fundamental também para trazer essa paz de volta, essa harmonia que a gente busca, essa cura. E Pedro, dentro do tema da Casa Cor e de tudo que nós conversamos aqui até agora, o que, que o visitante pode esperar encontrar na mostra esse ano? É bacana a gente passar o posicionamento da Casa Cor hoje, como fica o calendário, né, com essa questão toda da quarentena, a gente trazer essa informação para quem está nos acompanhando. É, uma questão, essa pausa forçada que a gente está sendo obrigado, é, é uma pena. A gente, puxa, agora que eu estava num momento de análise de projetos da Casa Cor de São Paulo, eu vi vários projetos, eu passei 4 dias aí em Curitiba vendo os projetos da Casa Cor Paraná, assim como eu já tinha estado na Casa Cor, vendo os projetos da Casa Cor Goiânia, e eu já estava vendo uma resposta muito interessante dos arquitetos ao tema proposto da casa original, né? É, é, eu estava super curioso, né? Porque, bom, eu sou um defensor dessa causa, da volta da busca da simplicidade perdida, da valorização das técnicas ancestrais, da valorização do artesanato local, da cultura local. E eu já estava vendo isso nos projetos com muito mais força do que em anos anteriores. Então, eu espero esse momento aí de pausa, de reflexão, talvez isso vai ficar ainda mais forte, eu tenho certeza, né? Porque algumas coisas não deixam de fazer sentido, né? O Ou luxo passa a fazer ainda mais exagerado, enfim. sentido, né? E Então, eu imagino que quando tudo isso se acalmar, não vou dizer nem voltar ao normal, porque eu acho que a gente não quer o normal, a gente quer um normal melhor, né? Uma vida eu acho que a gente vai ter uma resposta muito interessante, né? E a gente está trabalhando, porque a vida tem que continuar, né? Trabalhando em casa, fazendo home office e nos planejando para um segundo semestre mais calmo no Brasil. Então, acho que a partir de agosto, aí no Paraná e em Goiás, já teremos a Casa Cor local. Setembro, outubro, aqui em São Paulo, né? E o resto do Brasil também, entre setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente espera que as mostras aconteçam, né? Eu tenho certeza que elas vão vão refletir esse momento que a gente está passando. É inevitável, né? Eu acho que é inevitável, mas eu acho que a gente pode se surpreender positivamente e eu sou otimista, eu acredito nisso, né? E é isto. a mostra ela sempre reflete, né? Toda essa pesquisa de tendências acaba que a mostra ela sempre reflete o momento que nós estamos vivendo, né? Especificamente Isso, perguntaram mas vai ali refletir aqui no mais do que Paraná. essa. Ah,
Fala, Não, pode Pedro, por continuar. favor, fique à vontade. Não, é só Não, para eu, eu pra eu falei. comentar que aqui no Paraná vai ser do dia 2 de agosto ao dia 13 de setembro, que tinha uma pergunta ali de quando se o calendário aqui já estava definido. Então a gente já tem a data certa para isso. Mas, por favor, desculpa, eu te interrompi. Não, eu acho que sim, mas eu acho que eu estava falando não só das tendências, desse movimento da volta da simplicidade e da busca da simplicidade perdida, das técnicas ancestrais, mas eu estou falando pode refletir essa pausa, né? Essa pausa forçada. Eu já estou recebendo aqui dois arquitetos de São Paulo, que eu já tinha visto o projeto. Você sabe que eu faço um acompanhamento aí de todos os projetos aqui de São Paulo. E fora de São Paulo, no Paraná, eu cheguei a ver uns 70% dos projetos. Então. E dois arquitetos, nesse momento de pausa, mudaram o projeto, aperfeiçoaram o projeto e já me mandaram uma nova versão que reflete muito mais isso, esse momento, né? E essa simplicidade. Então, os arquitetos estão parados, mas ninguém fica parado, estão criando em casa. E eu acho, eu fiquei com essa sensação de que a mostra vai refletir um pouco esse momento também, que nós estamos vivendo agora. Essa é uma percepção que eu estou tendo. Que vai ser ainda mais inspirador, né? Porque as pessoas se identificam cada vez mais. Uhum. Eu acho isso. Pensa sabe aquela história da fila do pão em Milão? E eu comparei com as grifes estreladas de Milão. Parece que algumas coisas estão deixando de fazer sentido, né, nesse momento. E elas podem até voltar a fazer sentido, mas nunca será da mesma forma, né? Então, acho que é isso. Acho que os novos sentidos, novos significados, já quem estava falando de ressignificar, né? A casa, a vida, as relações pessoais, as relações mais íntimas, eu acho que isso vai refletir numa mostra de decoração, porque vai refletir na própria arquitetura, não só na mostra, mas no trabalho cotidiano dos arquitetos e não de todos nós a partir de agora, né? É uma crença, é uma percepção. Perfeito. Pedro, alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal desse momento? Você que realmente é uma pessoa que pesquisa muito, que realmente identifica as tendências e os rumos que a arquitetura e o design vão tomando muito à frente das outras pessoas. Algo que você É, queira deixar para nós aqui? eu acho que a mensagem é uma mensagem de otimismo, eu acho que tem que ser, né? A mensagem é: vai passar, né? Tudo isso vai passar. Logo. Nós passamos. Eu estou falando isso porque eu acho que eu tenho um lado mais espiritualista e místico que, neste momento, me leva também a ler bastante coisa e a, até eu voltei a estudar astrologia, uma coisa que eu estudei já há alguns anos atrás, para entender como que o céu, né, reflete todo esse momento, ou na verdade, então as conjunções poderosas, enfim. E todas as mensagens que eu leio é um momento é uma crise, mas é uma transformação, né? Isso já fala. Entrou agora o Will Marx, que é um amigo meu de Salvador, astrólogo, a gente tem conversado bastante sobre isso. E é essa história. Toda crise significa uma transformação. E essa transformação, passado a tempestade, é para melhor, né? Para o universo, é óbvio que teremos muitas vítimas e essa depuração do universo causa esse tipo de coisa, mas vai ser melhor. E isso vai se refletir na Casa Cor, vai se refletir no nosso trabalho, vai se refletir no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, a mensagem é: respira fundo, segura esse tranco, não saia de casa e
Lave as Aproveita mãos. esse momento, aproveita que estamos no cantinho do pensamento, façamos as nossas reflexões para nos tornarmos pessoas melhores e assim estaremos transformando no mundo que virá pós-pandemia, num mundo melhor. A Eu acho que essa é a autoconexão, mensagem. né? É isso aí. Tá ok. Pedro, te agradeço muito pela tua participação aqui com a gente e em breve aguardamos novidades. Uma ótima tarde para você e uma ótima semana. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, falando aí para o pessoal do Brasil inteiro, mas também particularmente para os arquitetos do Paraná, pessoal que vai fazer Caracu Paraná, tenho visto eles aqui entrando. É, vamos fazer uma mostra linda e vai refletir tudo isso que nós estamos vivendo. E quando a gente se encontrar, puder se encontrar de novo, vai ser muito bom. Tá bom? Um beijo para todos Sem dúvida. vocês. Pedro, então, só para avisar o pessoal aqui, o Pedro foi o nosso primeiro convidado da série de lives que nós faremos aqui no perfil da Casa Cor Paraná. Acompanhe a nossa programação no perfil, tanto no Instagram como no feed, nós traremos novas notícias. Fiquem com a gente. Pedro, obrigada, uma ótima semana para você. Que Deus abençoe. Obrigado, um beijo a todos. Tchau. Tchau.